Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso do Sul para verificar o andamento e o desenvolvimento da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o André Figueiredo Dobashi, ele que é presidente da ProSoja MS, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, André, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, bom dia aí, Dorigatti, um prazer estar com vocês também, espero que a gente possa atender aí as questões. André, como é que estão os trabalhos de colheita do milho aí no Mato Grosso do Sul, os trabalhos ainda atrasados com relação ao que a gente acompanhava no ano passado, né? Exatamente, nós tivemos um atraso muito forte na semeadura, né, tanto da soja, o que impactou negativamente também na semeadura do milho, então a gente teve aí praticamente 20 dias de atraso, mas o produtor colocou aí ainda uma área menor, realmente menor do que a do ano passado, mas colocou uma área expressiva de milho nessa segunda safra aí do Mato Grosso do Sul, e a gente começa agora a colheita. Nós estamos aí com um pouco mais de 5% colhido ainda no Mato Grosso do Sul. Então ainda muito cedo da gente falar em produtividade média, né? Agora, a marcha de colheita começa a ganhar corpo agora nos próximos dias. A gente acredita que nessa próxima semana temos aí tempo firme, com bastante sol e temperaturas elevadas, né? O que ajuda na finalização do ciclo do milho, que ele precisa perder água para que a gente possa entrar colhendo e armazenando com o mínimo de perda de produção. E aí, André, a gente acompanhou, né, toda a dificuldade do produtor em conseguir fazer o seu plantio, conseguir semear dentro da melhor janela. Como é que foi o desenvolvimento das lavouras da época do plantio até esse momento de colheita? O clima contribuiu para o desenvolvimento das lavouras aí no estado? Sim, o clima contribuiu de certa maneira, mas é importante sempre a gente ressaltar, a pesquisa já está muito consolidada no que tange a semeadura do milho. Então, o que a pesquisa diz, e a gente observa isso praticamente no campo, né, é que cada vez que a gente atrasa a semeadura do milho segunda safra, a gente perde em produtividade. Então, esse ano que nós tivemos aí praticamente 20 dias de atraso, a gente já esperava que a produtividade média fosse aquém do que a gente obtém aí em situações normais de semeadura. A pesquisa diz que quando a gente entra no mês de março, aqui no milho segunda safra, semeando milho segunda safra no mês de março, a gente tem uma queda muito expressiva de produtividade. Então, mesmo que o clima nos ajude de maneira efetiva aí na produtividade, nós já esperamos uma safra um pouco menor em relação à produtividade do que na safra passada. Porém, a gente tinha uma previsão aí de geada para o mês de junho, logo nos primeiros dias do mês de junho. Essa geada ela aconteceu em maio, porém de uma maneira muito fraca, bem leve, mais restrita às baixadas aqui do sul do estado, na região de fronteira, e isso contribuiu também para o desenvolvimento do milho. As chuvas que foram poucas no começo, a gente teve uma semeadura bastante conturbada em função de falta de chuva, muita gente fazendo replantio, né, ressemeadura do milho, mas elas vieram e depois no final do enchimento de grãos tomamos mais um susto, mas também conseguimos bons volumes de chuva que foram responsáveis aí pela finalização do enchimento de grãos. Então, estamos com um clima relativamente tranquilo para a produção, porém, com uma safra atrasada, o que deve depreciar um pouco a produtividade média dos talinhos. André, para a gente ter essa comparação, como é que ficou a média de produtividade da safra passada e quanto é que vocês estão esperando para esse ano? Olha, a safra passada foi uma safra muito importante para o Mato Grosso do Sul, não só pelo aumento expressivo que a gente teve de área, porque o Mato Grosso do Sul chegou a 2 milhões e 100 mil hectares cultivados com o milho safrinha na safra passada. E a produtividade média do ano passado ela ficou acima de 90 sacos. Isso deu aí mais de 12 milhões de toneladas de milho para que a gente pudesse, aí, de maneira muito importante e significativa, exportar 400% a mais do que a gente exportava no mesmo período, comparando 2018 com 2019. Nessa safra 2020 agora, o milho
em função de todo esse atraso de semeadura que a soja causou, a gente ficou aí, os nossos técnicos do SIGA, num trabalho exemplar, fizemos aí mais de 20 mil quilômetros percorrendo as lavouras do Mato Grosso do Sul, com mais de 13 mil pontos marcados, a gente chegou numa área de 1.890.000 hectares de milho, o que ficou muito abaixo da safra do ano passado. Enquanto a produtividade do ano passado gerou em torno dos 90 sacos, 92 sacos, essa safra a gente estimava que pelo atrasado da semeadura ela viesse a 72 sacos por hectare, mas como a gente não teve esse prejuízo das geadas e também as chuvas ajudaram, a gente tem incrementado essa produtividade média. Já essa semana, na terça-feira, o projeto SIGA soltou um dado de incremento dessa produtividade média da ordem de 4 sacos, então a gente está estimando aí em 76 sacos de média geral para o Mato Grosso do Sul, mas precisamos que essa colheita ganhe corpo para que a gente tenha mais segurança para fazer esses incrementos de produtividade média. Por quê? Porque até então, os locais onde estão com a colheita mais adiantada são o norte do Mato Grosso do Sul, que normalmente colhe uma média maior mesmo, e o centro do Mato Grosso do Sul, que também não tem grandes prejuízos com geada, pois a geada já fica um pouco mais restrita ao sul do estado, que também é o maior plantador de milho no estado, né? Tem uma expressão maior em área no estado. Então, na medida que essa colheita vai se desenvolvendo no sul do estado, quer dizer, de maneira geral no estado, a gente vai ter mais segurança para fazer essa predição de produtividade de maneira mais assertiva. Olhando para a sanidade das lavouras, como é que foi 2020 para o milho aí no Mato Grosso do Sul? O produtor teve dificuldades com pragas e doenças nesse ano? Olha, muito importante essa questão, porque é o seguinte, o produtor ele teve alguma tranquilidade no manejo de pragas tradicionais, então a gente percebeu que o produtor está muito mais treinado para combater percevejo, para combater pulgão, para combater as lagartas, que foram sim problemas essa safra, mas uma enfermidade que foi observada de maneira muito intensa nessa área, e a AproSoja, desde o ano passado, tem considerado de maneira efetiva essa moléstia, é o enfesamento do milho, tanto o enfesamento pálido quanto o enfesamento vermelho. Essa moléstia foi observada em praticamente todas as regiões do Mato Grosso do Sul, com um destaque para a nossa região sul, tá? Mas também foi observado na região norte do estado. É uma doença muito agressiva e o produtor não está acostumado a lidar com ela. Portanto, é uma doença que é causada pelo molicute, e esse molicute tem como vetor a cigarrinha. E a cigarrinha não é uma praga que o produtor é acostumado a identificar e combater no campo. Então essa praga ela foi deixada livre e ela se aproveita de pontes verdes, né, daquele milho tiguera, que o produtor não combateu depois que colheu o milho. A cigarrinha se alimenta da seiva daquela planta, contrai o molicute e retransmite às lavouras de segunda safra aqui no nosso Mato Grosso do Sul. Então, é muito importante que o produtor fique atento a essas pontes verdes. Agora, após a colheita, que ele faça o extermínio dessas plantas tiguera no campo, para que não prolifere ainda mais essa doença que ainda é tão desconhecida pelo produtor. E aí, André, olhando agora para a comercialização, como é que avançaram as vendas do milho aí no Mato Grosso do Sul? O produtor do estado já vendeu boa parte dessa safra, ainda falta muito para ser negociado. Qual que é o panorama dessas vendas até o momento? Muito bom. O produtor sul-mato-grossense ele tem aprendido a fazer negócios antecipados, aproveitando boas oportunidades de preço. Observamos isso na soja passada, já praticamente 92% vendido, onde mais de 40% tinha sido vendido de maneira antecipada. A soja 2020 e 2021 também está numa marcha muito forte de comercialização, já passando dos 30% do que a gente estima para a próxima safra comercializado. E o milho, segundo a safra, ele também já está mais de 40% comercializado no estado do Mato Grosso do Sul. O que a gente vê com bons olhos, porque a gente tem tido muitas boas ofertas de preço para o milho segunda safra no Mato Grosso do Sul. E aí, André, o que a gente pode dizer dos preços, um preço médio para essa negociação? O produtor do estado deve ter rentabilidade nessa segunda safra 2020?
Deve sim. O produtor precisa ficar atento a seus custos de produção. Muitas vezes a gente vê o produtor investindo bastante em perfil de solo, em fertilidade de maneira geral, adubações, híbridos de milho cada vez mais caros, né? Cada vez com valor maior agregado na semente, e o produtor precisa ficar atento, porque sempre que ele atinge custo de produção mais margem de lucro que ele espera, ele deve fazer a comercialização. Nós temos visto agora preços aí em torno de 38 até 40 reais para o milho que está sendo colhido, e a gente considera esses preços atrativos para que o produtor comece a vender a sua produção ou que ele ainda não tinha comercializado de maneira antecipada. A gente tem observado aí preços de milho para a próxima safra já em torno de R$ 35 reais, e a gente coloca para o produtor essa recomendação de calcular seus custos de produção para a próxima safra, ver o quanto ele espera de margem de lucro e fazer sim a comercialização antecipada do seu milho para garantir aí que tenha um custo de produção resguardado com a produtividade mínima que ele espera para o próximo ano. Então essas vendas da próxima safra também já avançando, o movimento cada vez mais o produtor atento ao mercado e buscando já travar esses custos o quanto antes. Exatamente. Tivemos algumas oportunidades de aquisição de insumos, né? Principalmente insumos nitrogenados, que vieram com preços atrativos há algum tempo atrás, e o produtor tem sim já feito negócios aí, principalmente em relação a fertilizantes e sementes que estão sendo comercializadas de maneira bastante antecipada para o milho da próxima campanha. André, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário da safra de milho aí no Mato Grosso do Sul. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Excelente. Eu gostaria de deixar um abraço a todos os produtores que agora, no dia 28 de julho, tem o Dia do Produtor Rural. Gostaria de deixar um abraço, gostaria de deixar uma recomendação importante que eu já fiz aqui anteriormente, mas que a comunicação do produtor rural, ela precisa ser de uma maneira muito mais clara e muito mais aberta à sociedade, para que a sociedade entenda o nosso papel e que passe realmente a nos respeitar como mais um membro da sociedade. Nós não somos nada e nem mais importante do que ninguém se a sociedade não reconhecer nosso valor e também a gente reconhecer que somos mais uma parte de toda a sociedade. Um abraço a todos, a ProSoja Mato Grosso do Sul vai continuar monitorando a colheita do milho e dando mais informações aqui com esse canal de informação aí muito importante para a gente aí. Um abraço a todos. André, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente trazer os números finais dessa safra de milho aí do estado. Muito obrigado. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, um abraço. Esse o André Figueiredo Dobashi, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para a segunda safra de milho no estado. Segundo o André, trabalhos de colheita ainda bastante no início, cerca de 5% das lavouras colhidas até o momento, mas a expectativa é de que esses trabalhos avancem nos próximos dias, na próxima semana, já que as condições climáticas são bastante favoráveis para isso. O André comentando que o plantio dessa safra foi bastante atrasado, então com isso já era esperado uma queda bastante significativa na produtividade média. No ano passado essa média ficou em torno das 90 sacas por hectare, para esse ano a expectativa já era de 72 sacas a média, mas o clima foi favorável durante o desenvolvimento das lavouras. As geadas que eram esperadas para o mês de junho acabaram não se concretizando ou chegando muito fraco em algumas áreas localizadas. Então essa expectativa subiu cerca de 4 sacas por hectare e hoje é de 76 sacas por hectare a expectativa de média de produtividade da safra de milho lá no Mato Grosso do Sul. O André também destacando que mais de 40% dessa produção já foi negociada, produtores aproveitando os bons preços que hoje ficam aí entre 38 e 40 reais para venda, um preço favorável segundo o presidente da ProSoja, inclusive já tendo boas condições para ir vendendo a próxima safra, a segunda safra 2021, com preços ao redor dos R$ 35 a saca. Então o conselho, a recomendação do presidente da ProSoja MS é que o produtor faça os seus cálculos, tenha os seus custos em mãos e consiga já ir aproveitando boas oportunidades de travamento de custos, principalmente nos fertilizantes e nas sementes que estão sendo negociadas nesse momento, já pensando na próxima safra. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.